Agora vamos falar sobre a escravidão no Brasil, tá? Como a gente sabe, a colonização portuguesa aqui, quando eles colonizaram o Brasil, foi em 1530 e começou, né, a escravidão no Brasil começou em 1535 ali, mais ou menos naquela década de 1530, né, em que eles já começaram escravizando índios e tudo mais. Mas eu vou explicar mais pra frente porque não foram somente os índios os escravizados, e também foram os africanos, né? E o primeiro registro de escravos africanos no Brasil foi em 1560, tá? De um navio negreiro aportando aqui, foi em 1560. Então vamos começar com as causas da escravidão no Brasil. As causas foram a falta de mão de obra e lucros do tráfico, tá? Portugal não tinha mão de obra o suficiente para enviar para cá, para o Brasil, então eles começaram a escravizar para mandar aqui para o Brasil. Tava faltando braços aqui no Brasil, né, como era falado, para trabalhar. E também porque a escravidão era muito lucrativa, né? O tráfico de escravos movimentou muito dinheiro. O segundo fator aqui, né, a gente vai falar sobre a mão de obra escrava. Qual que era a mão de obra? A mão de obra eram os indígenas, que eram capturados através das bandeiras, né, que eram expedições para capturar indígenas, e os espólios de guerras, que eram basicamente, tinha uma guerra ali entre duas tribos rivais indígenas, e os perdedores eram escravizados pelos portugueses. Tá? Tem porquê. Por que os indígenas não foram os principais escravizados, e sim os africanos? Por causa do tráfico negreiro, né, era muito mais lucrativo. Tá? Como eu falei no vídeo sobre pacto colonial, se você fosse um produtor de terras aqui, um fazendeiro, né, e tivesse uma terra e que precisasse de gente para trabalhar, plantações e tudo mais, você tinha o pacto colonial, então você só poderia negociar com a metrópole, só poderia comprar esses escravos, essa mão de obra escrava de Portugal, tá? Somente isso. Então era muito mais lucrativo para Portugal, por isso que os africanos foram os mais escravizados. Terceiro foram as condições, tá? Vamos falar sobre as condições dos navios negreiros, tá? Os escravos chegavam e eram vendidos, eles eram obrigados a trabalhar, recebiam castigos físicos e não podiam professar sua fé, tá? Vamos falar um pouco agora, quarto tópico, sobre o trabalho escravo. O trabalho escravo era basicamente em plantações, minerações, e também tinha os escravos de ganho, que eram os escravos que trabalhavam na cidade, ali ajudando com pequenos comércios e vendendo frutas, essas coisas. E, enfim. Em quinto, a gente tem aqui as formas de resistência. Quais eram as formas de resistência dos escravos? Tá? Eram os quilombos, né, que eram comunidades na mata. Tem o famoso quilombo dos Palmares, em que eles fugiam e ficavam lá. Tanto que foi criado até uma grande profissão, né? Os capitões da mata que iam lá atrás desses quilombos para recapturar os escravos. E estima-se que existiam mais ou menos uns 3.000 quilombos, tá? Então era bastante coisa, bastante forma de resistência. E também tinham as resistências, né, as revoltas nas fazendas, que não aconteciam tanto assim, aconteciam bastante, mas não tanto, porque eram reprimidas com muita violência, né? Então, enfim. O sexto tópico aqui a gente fala sobre a liberdade, tá? Liberdade começou mais ou menos ali com a carta de alforria, que poderia ser comprada, e quais eram as formas que poderia ser comprado naquela época mais ou menos, né? Tinham como eu falei, no trabalho escravo, tinham os escravos de ganho, que eles trabalhavam ali nas cidades e eles ficavam com uma parte do dinheiro, né? Eles poderiam ficar com uma parte do dinheiro. E assim, muitos escravos de ganho começaram a conseguir comprar sua carta de alforria. E tínhamos ali também as instituições de igrejas, assim, né? Eles juntavam dinheiro, né? Essas, entre aspas, ONGs, tá? Os jesuítas da época, eles juntavam dinheiro para comprar ali a carta de alforria de cativos, tá? Eles juntavam dinheiro e libertavam escravos ali naquela época, tá certo? Eles faziam isso, sim. E também eles protegiam muitas tribos indígenas, tá? Eles protegiam muitas tribos indígenas de ataques dos bandeirantes, né, que queriam
capturar os indígenas para trabalho escravo. Esse foi um fator também que eu acabei não comentando sobre por que os africanos acabaram sendo os mais escravizados. Ainda sobre liberdade, a gente poderia ter a concessão do proprietário da terra. O proprietário poderia falar, não, esse cara aqui é livre, né? Ele poderia atestar isso. E em 1831 teve a Lei Feijó, que significava que todos os escravos que aportassem do Brasil, que chegassem no Brasil, eles seriam livres, tá? Ou seja, só tinha escravo aqui dentro. Beleza? Se chegou novo, não é escravo. Em sétimo, a gente tem a abolição da escravidão. Começou ali como uma iniciativa da Europa no século XVIII, por causa da onda do liberalismo e do iluminismo, né? Os ideais de liberdade não combinavam com a escravidão e nem com a nova forma de modelo capitalista, né, da industrialização. Não combinava, a escravidão não combinava, tá? E a Inglaterra aboliu a escravidão, né? Ele substituiu todos os trabalhadores escravos, colocaram trabalhadores assalariados, tá? Nas suas colônias. E no Brasil a escravidão foi abolida com a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Mas antes disso tiveram várias leis, as leis dos sexagenários, que significava que a partir de 60 anos o cara não precisava mais, estava livre. A lei do ventre livre, que todos os filhos de mulheres escravas seriam livres. Enfim, tiveram várias outras leis antes da própria Lei Áurea, que foi a principal, que foi a abolição completa da escravidão, né? Porém, mesmo após a escravidão, os escravos ficaram, os ex-escravos, né, ficaram completamente isolados da sociedade, na sociedade, sem poder frequentar escolas, esse tipo de coisa. Em oitavo aqui, por último, a gente tem as repercussões da escravidão do Brasil, né? Uma delas foi a desvalorização do trabalho braçal, né? Já que as pessoas viam, quem faz esse tipo de trabalho é escravo, então é ruim esse tipo de trabalho. A desigualdade social e racismo, né? Foi justamente o que eu falei. Eles não poderiam ter acesso à escola, por mais que não houvessem leis discriminando eles, ainda assim não conseguiam ter acesso a essas coisas, né? E sobrevivem os quilombos, ainda tem quilombos aqui no Brasil, né? Alguns que mostram aí que ainda tem gente conservando as tradições lá e tudo mais. Essas foram as repercussões e essa foi a escravidão no Brasil.